Pastor, qual que é a visão do senhor sobre salvação das pessoas de outras religiões? Se há salvação em outras religiões... Será que apenas os cristãos serão salvos? Não há salvação em nenhuma religião. Em nenhuma religião tem salvação. A única salvação é por Cristo Jesus. Por intermédio Só. dele. Por quê? Porque a gente tem uma confusão com a religião. A palavra religião quer dizer religar. Religar. O que Jesus vai fazer? Eu vou tentar ser, assim, bem sucinto. Existe um texto de Levítico, se a minha mente não falha, capítulo 25, a partir do versículo 15 por ali, que fala sobre o ano do jubileu. O que aconteceu no ano do jubileu? Eu, Carlos, comprou a terra do Eduardo. E quando eu comprava a terra do Eduardo, aconteceu o seguinte: a terra era minha por 50 anos. Porque no começo do texto diz assim, ó, Deus disse: a terra não será vendida ou dada por perpetuidade. Ou seja, a terra não é perpetuamente sua, é de Deus. Mas eu comprava a terra por 50 anos. Tinha duas inscrições. Uma inscrição ficava na mão do juiz, que era uma inscrição selada, uma escritura selada, e a outra escritura ficava na sua mão, na mão de Eduardo. A terra era minha por 50 anos. Diz o texto que ao cabo de 50 anos, você tinha por obrigação de restaurar a terra. Só que duas coisas podiam acontecer. Primeiro, você podia ter ficado pobre. Você não tinha condição de resgatar a terra, você ficou pobre. Segundo, se você ficou pobre e não resgatou a terra, tinha uma outra possibilidade de você resgatar a terra. A possibilidade era você ter um parente remidor. Esse parente remidor vinha, pagava pela terra e eu te devolvia a terra. Acontecia caso que alguém que mesmo você pagando, o cara não queria sair da terra. Então tinha um parente vingador que vinha, matava o cara, tirava ele da terra e te devolvia a terra. Você pegava a escritura aberta, levava para o juiz e mostrava: ó, eu comprei a terra de volta. Nessa compra da terra de volta, o juiz te dava a escritura selada. O que isso tem a ver com o evangelho? Tudo. Primeiro, quando Deus plantou um jardim, colocou Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 8, e Adão peca, a ideia do jardim que Deus colocou Adão era uma ideia de que o jardim fosse uma colônia do céu. Essa era a ideia de Deus. A ideia de Deus era que fosse feito na terra o que é feito no céu, que é a oração do Pai Nosso. Seja feito aqui na terra igualzinho o que é feito no céu. Quando Adão peca, Adão cria uma independência, ele desconecta de Deus, ele desliga de Deus. Então, ao invés de ser uma colônia, ele agora é autônomo. Quando ele desliga de Deus, Deus precisa criar um meio para trazer o homem de volta e religar, e reconciliar. E como que Deus faz isso? Aí tem lá, os pentecostais pregam que tem 7 dispensações. Eu também sou pentecostal, prego que tem 8, porque é 8 que a Bíblia diz. A primeira dispensação, que a igreja não fala, que é a dispensação do mistério, que está lá em Efésios 1, depois capítulo 3 também de Efésios, que é a dispensação do mistério, onde Deus criou todas as coisas do mundo espiritual e aonde o Cristo se manifestou e foi gerado como filho de Deus, que está em Hebreus capítulo 1, versículo 5, que diz: a qual dos seus anjos ele diz: tu és meu filho, hoje eu te gerei? E a resposta de Isaías 6... Estou confundindo muito ou não? Não. E a resposta de Isaías 6 e 8. A quem enviarei, quem há de por nós? A pergunta feita e respondida por Isaías foi respondida antes na eternidade. Quando o homem cai, Deus precisa de alguém para assumir o posto e trazer o homem de volta. Então quem que assume o posto? Paulo responde em Filipenses 2, de 5 a 11. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tomou forma de homem, morreu, morte de cruz e tal, e toda aquela coisa. Então, quando o homem pecou, quando Adão peca no jardim, Deus deu 5 ordens a Adão: cresça, multiplique, enche a terra, domine e sujeite-a. Adão perdeu 2 das ordens: sujeitar a terra e dominar a terra. Adão perdeu. Então Adão consegue crescer, multiplicar e encher, só não consegue dominar e sujeitar a terra, porque isso são coisas espirituais. Como ele perde a autoridade, Adão não perde o céu, porque o céu nunca foi dele, tá? Mas ele perde o domínio da terra. Também não perde a terra porque a terra era de Deus, mas ele perde o domínio da terra. Quando ele perde o domínio, alguém assume o domínio. Como ele se distancia de Deus, quem que assume? O mal. E o mal é quem? Satanás. Qual o governo? Qual é o indício de que Satanás assumiu a terra?
É só ler o texto. A Bíblia diz que não tinha. Quando ele assumiu, após a queda, nasceu o quê? Espinhos e abrolhos. É o que Satanás faz. Espinho, ninguém sabe o que faz com espinho. Espinho só fere, só machuca. Ninguém nunca tomou sopa de espinho, batida de espinho, pizza de espinho. Com a pizza de espinho. Ninguém nunca comeu pizza de espinho. Que não tem. Espinho não serve pra nada, além de machucar. Esse é o sinal do governo de Satanás. Então, Adão peca, distancia. Adão é o cidadão que não consegue trazer a terra de volta. Ele não consegue o resgate de volta. O que acontece? Aí vem um parente remidor, que foi Jesus. Veio, morre na cruz, nos leva de volta a Deus, pega lá Hebreus 12, 22, 23, 24, diz que tinha o sangue de Abel clamando por Caim. Ele tira o sangue de Abel, coloca o sangue dele, porque o sangue dele é a única, o sangue de Jesus é o chamado santificação, é um depósito que ele pagou, e por isso ele tinha direito de abrir o livro que estava selado com 7 selos, que nada mais era do que a escritura que ficava na mão do juiz, que quando você resgatava a terra, você dizia, ó, resgatei a terra de volta, pode me dar a escritura selada. O juiz não podia abrir, porque não foi o juiz que resgatou. É por isso que em Apocalipse 5, o que está sentado no trono, que é o ancião de dias, dito por Daniel, e o Deus, dito por João, não pode abrir o livro selado com 7 selos. Nem ele, nem anjo, nem querubim, nem miríades, nem trouxe, nem protestado, nem arcanjo, nem serafins, nem querubins, ninguém. Só quem pode abrir é quem pagou o preço aí. Só quem pode abrir é quem comprou. E quem comprou foi Jesus com o sangue dele. Então ele tira o sangue de Abel, coloca o sangue dele, e aí o ancião, que não conhece como cordeiro, porque no céu não tem pecado, então no céu ele não é cordeiro. Ele só é cordeiro, não tem pecado. Então, como o Luciano não tem cordeiro, ele é conhecido como leão. Só que para mudar, tirar o sangue de Abel e colocar o sangue dele e João entender, aí João olhou e disse, não, olhei no meio do trono, versículo 6 do capítulo 5, olhei no meio do trono em pé, tinha um cordeiro. Então ele tirou o sangue dele, colocou, e por isso nós temos acesso ao céu. A salvação não é por meio da religião, a salvação é por meio de Cristo Jesus. Quando aquele homem disse em Atos 16, que farei para ser salvo? Paulo disse, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Então, a salvação vem pelo crer em Jesus, crer no sacrifício da cruz, crer no que foi. Nenhuma religião salva, nem a Assembleia, nem o cristianismo salva. Não, o que salva é Jesus. Todas as religiões, ou todas as pessoas de outras religiões podem ser salvas? Podem, desde que elas reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador.